capítulo de número 13. Primeiro Coríntios, capítulo de número 13, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o ministério e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, na maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Amém, Jesus? Glória a Deus. Irmãos, essa carta de 1 Coríntios de Paulo, muitos estudiosos chamam de hino ao amor, né? É quase uma poesia, né? Que Paulo então traz de todo, extrai, né? Paulo escreve isso extraindo de todo o conhecimento, de tudo aquilo que ele aprendeu, né? Com o Senhor Jesus. Quando Paulo recebeu a palavra de Deus, né? Um evangelho como nós recebemos, Paulo conseguiu chegar a uma profundidade tão grande de conhecimento que ele pôde extrair esse amor, né? E é interessante que Paulo, ele faz um posicionamento. É isso que Paulo faz, ele posiciona o amor ágape, que é o amor, né? É o amor por amar, não é o amor por algo condicionado, é o amor ágape, como a virtude suprema e indispensável, superior a todos os dons espirituais. Então você vê que Paulo, ele faz essa ressalva, ele tem esse cuidado de dizer que todos os dons é muito bom,
nós adquirimos, mas o maior deles é o amor. Porque se faltar amor, todos esses dons ficam sem valor, né, em nossas vidas. O texto destaca que dons como línguas, profecias e conhecimento são inúteis sem o amor. Amém? Então, o amor é a base do cristianismo. E qual o amor? O amor do homem? Não. É esse amor que tem aqui no mundo? Não. Esse amor é injusto. É o amor ágape, é o amor de Deus. E como que nós podemos ter o amor de Deus? Você tem o amor de Deus, porque Deus te amou primeiro. Então, se Ele te amou primeiro, se Ele deu o amor dele por você primeiro, é esse amor que tem que estar dentro de nós. Não o amor que o mundo prega, tá? Porque o amor que o mundo prega é injusto, é imoral, né? Mas o amor de Deus é perfeito. E é esse amor que nós temos que viver a cada dia em nossas vidas. Amém? Então, tendo aí língua, profecia, conhecimento, são inúteis sem o amor, que é paciente, bondoso, altruísta e eterno. Então o capítulo ensina que o amor é a base da vida cristã. Amém? Então todo cristão que zela pela sua espiritualidade, pelo seu caráter, ele vai sempre zelar que esse amor esteja sobre o seu coração, né? E isso era um problema na igreja de Corinto. Veja que mesmo estando dentro de uma igreja, não há isenção de problemas. Mas o interessante é que, identificando os problemas, nós possamos resolver. Não da maneira humana, mas dentro da revelação da palavra do Senhor, né? Isso é muito importante. Então, o problema da igreja de Corinto, a igreja em Corinto era talentosa. Tinha todos os dons, né? Está lá em 1 Coríntios 12, 14. De 12 a 14. Tinha todos os dons, era talentosa, né? Mas era dividida, e orgulhosa, né? De seus dons espirituais. Então, veja que o dom é dado por Deus, e o homem recebeu algo de Deus e estava se orgulhando, tendo orgulho por algo que Deus deu a ele. Né? Então o orgulho tirou Adão do Jardim do Éden. Adão e Eva do Jardim do Éden. O orgulho tirou Lúcifer diante do trono de Deus. Então, em Deuteronômio, tem um versículo de Deuteronômio, não sei qual capítulo agora, não estou me recordando, diz que Deus resiste aos soberbos. Então o orgulho, sabe, ele não deixa você amar profundamente como tem que amar. O orgulho, o máximo que o orgulho vai deixar é você ter o amor do mundo. Que o mundo prega, que o mundo zela por ele. Mas o amor de Deus, a pessoa orgulhosa vai estar distante dela. Então a igreja de Corinto era o quê? Orgulhosa de seus dons espirituais. Ao ponto de desfazer de outras igrejas, de outros irmãos, aqueles que tinham dom. Tá? E isso, é claro, era um conceito totalmente errado, né? Paulo escreve para mostrar que os dons sem amor não têm valor algum. Amém? Então, o amor, ele precisa estar estampado no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso entender, né? O amor também é consertar o que está errado. Porque às vezes nós não vamos acertar sempre. Não é verdade? Nós não vamos acertar sempre. Nós vamos, às vezes, fazer uma leitura errada de alguma situação. É ou não é? Poxa, eu fiz a leitura errada daquela situação. Meu Deus, preciso me consertar. Isso é amor. Amém? É derrubar o orgulho por terra e reconhecer, né? Então isso é importante.
Amor ágape. O termo grego usado não é eros, tá? Então o mundo confunde isso, nós não podemos confundir. Amor eros é o amor romântico, é o amor entre marido e mulher, namorados, né, casais, enfim, é o amor romântico, tá? Ou fila, que é amizade, tá? Então o amor fila é o amor pela amizade. A Bíblia não diz que há amigos que é mais chegado que irmãos? Às vezes você ama uma pessoa que não é da sua, vamos dizer assim, do mesma corrente sanguínea sua, né? Não é parente, mas às vezes é uma pessoa tão abençoada, né? Que você ama essa pessoa que não faz parte da sua família, né? Mas não é esse tipo de amor também. E o mundo acha que esse é o amor de Deus. Não é. Mas ágape, um amor incondicional. Amém? Então Jesus, ele ama o rico, mas ele ama também o menos favorecido. Jesus, ele ama nós aqui, brasileiros, mas ele ama também os europeus. Amém? Ele ama também lá na África do Sul. Então é um amor sem barreiras, é um amor sem limites, é um amor sem preconceito, é um amor sem injustiça. Amém? Então esse é o verdadeiro amor de Deus. Sacrificial, é um amor incondicional, sacrificial e baseado em ações, não sentimentos. O amor que muitas das vezes nós sentimos dentro de nós é o amor humano. Mas o amor de Deus é aquele que é através das suas atitudes. Amém? Ele é sacrificial. Sacrificial, né? É o amor de Deus. Ele é sacrificial, levou Jesus ao sacrifício. Para morrer por quem? Por nós. Mas Jesus morreu também por muitos que não aceitavam ele. Então esse amor nós precisamos entender que muitas das vezes nós precisamos sacrificar por alguém que não dá nada por nós. Que às vezes nós vamos ter que estender a mão e ajudar alguém que já falou mal de nós. De alguém que já tirou pedra. De alguém que não quer saber de você. Nós temos que ter esse amor. Então, através do amor, você consegue fazer a leitura certa da situação. Muitas das vezes, né? Para que a gente evite de cair em contradição. Porque servindo a Deus sem amor, não tem como, né? O próprio Senhor Jesus disse, né? Se você diz que ama a Deus, que não vê, mas deixa de amar o teu irmão que vê, então uma coisa que não tem nexo, né? Então a gente precisa se basear nisso para que a gente possa entender que o nosso amor ele precisa ser sincero, em primeiro lugar, né? Transparente e sacrificial. Então, o que é sacrificial? O que é um sacrifício para você? Né? O que é um sacrifício para você? Pô, pastor, eu estou dormindo 3 horas da manhã, eu tenho que sair correndo para ajudar alguém. É um sacrifício. Você está lá no seu sono, às vezes cansado, né? Mas é sacrificial. Às vezes você, né? Poxa, alguém está lá precisando de alguma coisa. Aí você fala, pô, estou com uns trocadinhos só para terminar o mês. Então você vai lá, faz um sacrifício, ajuda a pessoa. É um sacrifício. O sacrifício é tudo aquilo que vai além da sua força. É tudo aquilo que é difícil para você. O sacrifício não é nada fácil. O sacrifício não é nada que está à disposição. O sacrifício são coisas difíceis. Amém, Jesus? Então o amor faz a gente entender, né, a leitura certa. Eu estava muito preocupado com o Juan e com a Milena. E hoje saí um pouco mais cedo do serviço hoje. Eu estava conversando com ele agora de tarde. E só que de manhã eu entrei em oração, falei, Senhor Jesus. E eu já estava preocupado.
Domingo eu conversei com ele e... Irmão, quando a gente vai pro joelho no chão, Deus começa a colocar algumas coisas no nosso coração. E eu vi que a situação ali para eles ali era para, sabe, judiar deles e arrumar alguma coisa para entristecer o coração deles. E aí eu peguei e comecei a orar a Deus de manhã. De manhã eu orei a Deus, falei, Senhor, como é que eu faço para ajudar o irmão? O que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar ele? Eu tô vendo que o diabo tá querendo armar uma cilada, querendo botar a mão na família dele, querendo destruir um sonho. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu comecei a orar a Deus ali, pedir para Deus, Senhor, o que eu faço, né? O que eu posso ajudar? Na hora o Senhor colocou no meu coração, né? Peguei o telefone, liguei pro cabo Samuel, falei, Samuel, é assim, assim, assado, cara, preciso de uma ajuda sua. Me ajuda, cara. Tem um irmão lá da igreja, você conhece ele, o Juan, a esposa tá desse jeito. Ele falou, você consegue, pastor, mandar para mim o cartão do SUS dela? Consegue mandar para mim o cartão pré-natal? Aí eu pedi para Milena mandou. Isso foi na hora quase do almoço, 11 horas da manhã, que eu mandei para ele. E eu falei para ele, ô Samuel, orei a Deus, cara, Deus colocou o Senhor no meu coração, vai lá, ajuda eles lá. Samuel foi lá e conseguiu a vaga para ela poder fazer cirurgia. Então, se não fosse assim, não teria acontecido, irmão. Então, há certas coisas que a gente precisa, por amor, fazer a leitura certa da situação, né? Agora, ele mandou agora a mensagem, sentei ali agora, que eu estava conversando com o seu Zé, ele mandou uma mensagem para mim, falando que ela está internando. Trouxe um alívio no meu coração, irmão, né? Por quê? Porque a gente entende que a gente de alguma forma ajudou uma pessoa, né? Então isso é prazeroso, é para se orgulhar? Não, é para dar glória a Deus, né? Porque acima do Samuel está o Senhor Jesus, né? E Deus pediu uma ação, a gente agiu e as coisas aconteceram. Então isso é o amor que Deus derrama sobre nós. E que nós temos somente o trabalho de usar o amor que Deus tem derramado sobre nós, né? Jesus faria a mesma coisa no meu lugar? É claro que faria, né? É claro que faria. Então é isso que nós precisamos entender. Amém, Jesus? Irmãos, preste atenção. Amor e dons. Na natureza, perdão, a maturidade cristã é medida pelos dons espirituais, mas pela capacidade de amar, tá? A maturidade cristã não é medida pelos dons espirituais, mas pela capacidade de amar. Então, a capacidade, a maturidade, a intensidade de uma vida cristã não é pautada pelo tanto que você é usado por Deus. Você pode ver que muitos olham assim. Quantas vezes você já não ouviu? Eu vou lá na igreja fulano de tal, é usado por Deus. Amém? Mas não é pautado por isso. Tinha que ser e tem que ser, aleluia, pela capacidade de amar. Amém? Então, se eu amo, e se o meu amor está evidente nas minhas atitudes, nas minhas palavras, na minha conduta, é isso que vai transparecer diante de Deus. Amém? Porque pode ter alguém usado, mas não ama tanto, né? Uma vez um pastor, acho que eu já disse isso daqui, estava na igreja onde a gente fazia o sopão, e um dia a gente estava lá combinando a festividade do sopão, e um pastor desceu do púlpito, pastor antigo, né, da igreja, desceu do púlpito e falou assim, pastor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu falei, amém, irmão, pode falar. Eu falei, irmão, olha, perca de tempo fazer esse trabalho. Eu falei, eu não estou entendendo o que o irmão está querendo dizer. Eu falei, irmão, perca de tempo, irmão, esse pessoal está na rua, jogado lá, sabe? A gente tem que investir em pessoas, sabe, que é mudança. Sabe? Tem que pregar para pessoas que é mudança, para pessoas, sabe, que tem família, para ganhar família.
O camarada tá lá deitado lá no meio da rua, lá. Você vai saber de que jeito que ele saiu da casa dele. E o senhor fica perdendo seu tempo pregar o evangelho a uma pessoa dessa. Eu peguei e falei, misericórdia, irmão. Falei, irmão, para não criar confusão, né, irmão? Irmão, é o ponto de vista do irmão. É diferente do meu, tá? Eu não penso como irmão, mas respeito o posicionamento do irmão. Maravilha, mas eu vou ser sincero pro irmão. A gente só para esse trabalho se Deus mandar, né? Ficou tudo bem, a gente não brigou, não discutiu, nada. Saí pela tangente, né? Para não criar problema. Mas olha o pensamento de alguns. Falta de amor, empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro, né? Aí você vê uma pessoa, né? E sempre eu tô me colocando no lugar do outro, né? Aí esse dia eu tava lá no semáforo, parado a JK, um rapaz assim, tinha fome. Aí ele veio perto de mim. Aí eu baixei o vidro do carro. Ele olhou pra mim e falei assim, ó, você vai usar droga, o dinheiro que eu der pra você? Ele falou, não, mas você tá com fome mesmo? Essa plaquinha aí tá falando realmente o que você tá sentindo? Ele falou, tô com fome. Eu falei, então tá bom, então. Eu fui lá, dei R$2 pra ele, pouquinho, né? Dei R$2 pra ele. Falei, não é pra usar droga o dinheiro, hein? Mas por quê? Porque, meu irmão, o Estado não faz o que ele tem que fazer, né? Então, o que Jesus diz? Que a nossa esmola, ela precisa chegar diante de Deus. Então, você dá ali. Muitas pessoas estavam ali e fecharam o vidro do carro quando o rapaz veio. Não quiseram dar. Se você for ver o Estado, o que o Estado fala disso? Ele vai falar assim, tem até propaganda disso, né? Não dê dinheiro no semáforo para ninguém. Não alimente nada a ninguém. Não dê... Mas por quê? Né? Mas o Estado está fazendo a parte dele? Não era nem para estar ali, já era para ter chegado alguém do município, do Estado. Olha, entra aqui dentro da Kombi, vou levar você para um lugar, né? Vamos te alimentar, vamos te ajudar. Tem essa abordagem? Não tem. Então é complicado, né? Amém? O exemplo de Cristo. O amor descrito é uma reflexão do caráter de Cristo, que tudo suportou. Às vezes a gente ora para Deus, não, Senhor, não estou aguentando mais. Mas o Senhor sabe que nós somos limitados. Não é pecado. O que Jesus vai fazer? Pô, você não está suportando mais, não, peraí, então eu vou injetar ânimo no ser. Aí no outro dia você já acorda, já achando, eu consigo ir mais um pouco à frente. Mas não é porque você é forte. É porque Jesus ouviu você falar que não suporta mais. E aí Deus te colocou ânimo para você continuar em frente. Amém, Jesus? Através do amor dele, né? O amor em ação. O amor exige sacrifício. E coloca o bem do outro acima de si mesmo. Amém? Então o amor é sacrificial e coloca o bem de outra pessoa acima de você mesmo. Porque você tem prazer de ver aquela pessoa feliz. Você tem o prazer de ver aquela pessoa contente. Você tem o prazer de ver aquela pessoa mudando, se transformando. Amém? Então Jesus fazia isso. Jesus amava tantas pessoas, né? Que Jesus ia lá e curava as pessoas, libertava as pessoas. Jesus perguntava se aquelas pessoas iam servir a ele. Olha aqui, você vai me servir? Não, então não vou curar você. Não, Jesus fazia por amor. Ele estava fazendo o bem. Amém? Então nós temos que fazer o bem. E muitas vezes é sacrificial. Às vezes vê uma pessoa, a gente se esforça para ver uma pessoa bem, sorrindo, contente, alegre, né? Às vezes a gente coloca aquele esforço que a gente está fazendo acima, até mesmo daquilo que nós estamos fazendo por nós mesmos. Eu já fiz tanta coisa para tanta gente, e já fiz coisas que não fiz nem para meus filhos. Realmente, né? Muitos não voltaram nem para dizer obrigado. Mas eu fiquei triste com isso? Não, eu fiz por amor.
Eu não fiz para ser reconhecido. Eu não fiz para que ninguém viesse me agradecesse. Eu fiz porque eu queria ver aquela pessoa bem. Então, a gente tem que procurar agir assim, sabe por quê? Porque senão o mundo vai endurecer o nosso coração. Porque se nós não colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida, o mundo ele endurece o nosso coração. Porque a atitude do mundo é contrária à atitude de Deus. Lá no mundo tem injustiça, né? Lá no mundo as pessoas se desfazem daquelas que, né, não tem valor nenhum aos olhos dela. Ela não é. Então, nós ficamos, né, olhando para isso e precisamos ter menção disso. Verdade e justiça. O amor se alegra com a justiça. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E a verdade bíblica. Então, nós não podemos nos alegrar com a injustiça. Mas temos que nos alegrar muito com a verdade. Amém? Mas a verdade bíblica. Porque a verdade bíblica faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Pai, se os irmãos chegaram aí, fica à vontade, viu? Puxa cadeira aí, amém? De casa. Deus abençoe. Amém, Jesus? Então isso vai nos levar ao quê? A ter o padrão de cristão. Porque bater no peito e falar que é cristão é muito fácil. Mas são através das atitudes, dos comportamentos, das palavras, que nós vemos se realmente aquela pessoa se converteu. E o amor é a característica, é a base do cristianismo em nossas vidas. A necessidade do amor. Então, do primeiro versículo ao versículo 3, Paulo argumenta que falar em línguas, ter profecias, fé, distribuir bens, se for feito sem amor, é como metal que soa. O que Paulo está dando exemplo do metal? Você pegar o metal e começar a bater um no outro, para que serve isso? Muitas das vezes, para nada. Então não serve para nada. Amém? Então, profecias, fé, né, falar em línguas, tudo isso sem amor é raso demais. Sendo que Deus é profundo nos seus mistérios. Sendo que Deus é profundo, aleluia, no seu poder, no seu reino. E Ele quer que nós chegamos nessa profundeza. Mas tudo começa pelo amor. E não é um amor sentimento, é um amor sacrificial. É o amor que transparece através das suas atitudes, das suas palavras. Amém? Isso é importante. As características do amor. Do versículo 4 ao versículo 7, o amor é descrito através de ações e atitudes. Está vendo? Então o amor ágape, o amor incondicional, ele vem através de atitudes, não através só de palavras. Uma vez um irmão, ele ficava falando para mim sempre assim, olha, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Falei, irmão, você só falar a palavra gratidão não resolve nada. Cadê a atitude de gratidão? Cadê o exemplo de gratidão? Então a pessoa simplesmente diz, olha, eu sou grato, viu? Obrigado, viu? Sou grato. Mas cadê a atitude? Amém? Então o amor ágape é assim. O amor ágape é assim. O amor é descrito através das ações e atitudes, que é o amor de Deus. Esse amor que Ele derramou sobre nós. E nós só podemos amar
como Jesus amou, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então esse amor de Deus já está sobre nossas vidas. Tá? Então, características positivas: paciente, bondoso, alegra-se com a verdade. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Paciência. Como nós temos que ter paciência nesse mundo de hoje, né, irmão? Uma paciência muito grande. Amém? Somente através do amor, do dom de Deus. É o que eu estou falando. Quando você tem o amor de Deus na sua vida, você começa a fazer a leitura correta da situação. Se uma pessoa vem com um monte de pedra tirando em você, do nada xingando você, você não vai brigar com a pessoa. Através do amor você vai fazer a leitura correta. Não, essa pessoa não está bem. Aconteceu alguma coisa com ela. Você não vai deixar ser ferida. Você não vai deixar ser machucado por alguma coisa que as pessoas falaram. Por quê? Porque através do amor você faz a leitura correta da situação. Amém? Aleluia. Negativas não no ponto de ser negativo. Negativas é o ponto de não se fazer. Olha só, não inveja. O amor de Deus, o amor ágape, não inveja. Não se vangloria. Porque a pessoa sabe que tudo que ela tem foi Deus que deu, então não é dele. Então a glória é para Jesus. Amém? Que tem de gente hoje batendo no peito que faz, eu já falei para os irmãos, vou tornar a repetir. Todo mês tem um carrinho de som que passa lá na rua da minha casa falando: olha, venha participar da grande reunião da igreja tal, porque aqui o pastor fala com os demônios, aqui ele fala com os anjos, aquele hora acontece. Então é uma propaganda que passa de carro, mas você não vê falar de Jesus, você vê falar do pastor. Vangloria. Se o pastor faz tudo isso lá, glória a Deus, mas foi Deus que deu para ele, então ele tem que dar glória a Deus, não é glória para ele. Amém, Jesus? Não é orgulhoso. Quem tem o amor de Deus, quando erra, errei. Puxa vida, errei. Vai lá, se errou com alguém, se conserta com alguém. Se errou na sua própria vida, você vai lá e não torna a fazer de novo. Amém, Jesus? Por quê? Porque não é orgulho. O orgulho nos tira da presença de Deus. Como tirou Adão e Eva, né, que eu já disse aqui, do jardim do Éden, Lúcifer do céu, orgulho. Amém? Não é inconveniente. Isso é uma coisa, irmãos, que eu carrego comigo, inconveniente. Às vezes você sabe do problema da pessoa, que a pessoa está passando um problema, você vai lá e cutuca. Às vezes você faz uma leitura de uma coisa, você vê que tem alguma coisa estranha acontecendo, mas você vai lá e quer saber. Sabe, com pessoas inconvenientes, que falam coisas fora da hora, que falam coisas para poder ofender. Entendeu? Então isso é inconveniente. Quem tem o amor de Deus não é assim. Jesus nunca foi inconveniente. Jesus nunca entrou na conversa de ninguém. Jesus nunca chegou na casa de alguém, já foi abrindo a geladeira, deitando no sofá. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, não pode ser inconveniente. Não é egoísta. O que é o egoísmo? Não, é só meu. Não quero para mais ninguém. Hoje nós estamos vivendo isso dentro da igreja, irmãos. Irmãos que só olham para o seu inimigo. Só olham para a sua vida. Está entendendo? Não, vou orar só por mim. Não, vou orar porque eu quero isso aqui. Mas tem um irmão do lado dele sofrendo mais do que ele. Ele não é capaz de orar pelo irmão que está do lado. Sabe, busca só para si. Como diz aquele velho ditado, né? As pessoas pedem só para si, para o reino nada. Então isso é muito ruim, ser egoísta.
Não se irrita. Não se irrita. A irritabilidade, a irritabilidade é um dos sinais do estresse, sabia? O estresse deixa irritado, tá? Mas por que o estresse ele está habitando na vida de muitas pessoas? Porque as pessoas têm se enchido muito desse mundo, estressado e se desvaziado de Deus. Porque a partir do momento que você se enche de Deus, desvazia do mundo, o estresse não vem para sua vida. Amém? Aí você não vai ter uma vida irritante, irritada. Não. Você vai viver em paz. Jesus não disse: eu vos dou a minha paz vos dou. E ele disse: eu não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é mentirosa. A paz do mundo é mentirosa, né? Não guarda rancor. Sabe, aquela situação que muitas das vezes a pessoa pisou no seu pé, no seu carro, falou alguma coisa que você não gostou. Pronto, você guardou aquilo lá no coração, rancor. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: em algum dia, os irmãos entrou em algum restaurante, em algum mercado, né? Alguma lanchonete, e em algum momento os irmãos viu algum demônio se alimentando, almoçando, comendo salgadinho, bebendo guaraná? Vocês já viram isso? Algum demônio se alimentando numa churrascaria, numa pizzaria? Por quê? Porque eles não se alimentam do que nós se alimentamos. Mas quais são os alimentos dos demônios? Quais são? Rancor, ira, cólera, gritaria, raiz de amargura. Você está entendendo? Diga amém. Isso é alimento de demônio. Uma pessoa que tem a vida dessa forma, ela alimenta um demônio dentro dela, que vai deixá-la angustiada sempre. E ela vai agir sempre do mesmo jeito, não vai conseguir, enquanto ela não renunciar a isso. Porque tem que ver a renúncia. A pessoa precisa falar assim: não, eu não quero mais viver assim. Ela precisa tomar uma posição na vida dela. Então, o rancor, a raiz de amargura são alimentos de demônios. Pode ver que rancor e a raiz de amargura vem do sentimento, não vem da fé. Vem do sentimento. Então nós não podemos nos deixar ser enraizados por isso. O amor de Deus, estando em nossas vidas, nunca vamos ficar com rancor de uma pessoa que não estava bem num dia e falou alguma coisa que você não gostou, vê bem, deixa para lá. Você releva. Amém? E aí você contorna a situação, né? Por quê? Porque o amor de Deus está na sua vida. Resiliente. O que é a palavra resiliente reserva para nós? Todo dia a mesma coisa, sem fazer diferente. Resiliente. Amém? Você não muda. As pessoas podem mudar, mas você não muda. As situações podem mudar na sua vida, mas você não muda. Pode estar um dia bom, maravilha, outro dia ruim, mas você não muda. Resiliente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo sofre. Amém? E por que o sofrimento faz parte de uma vida cristã? Porque nós nos entristecemos com quem está triste e nos alegramos com quem se alegra. Não foi isso que Jesus ensinou? Então, se há alguém que nós conhecemos pela fé, que não está bem, está passando por um momento difícil, eu vou me alegrar com isso? Não. Ou vou fazer de conta que eu não estou vendo? Não.
Não, eu vou ajudar aquele irmão em oração. A dor dele é minha dor. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Amém? Tudo sofre, tudo crê. Não anda sem fé. Porque até a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Tudo espera. Em quem? Em Cristo. Não, essa situação vai mudar. Isso aqui vai passar. Deus vai dar um jeito nisso aqui. Deus vai mudar a pessoa lá. Uma hora, Cristo vai encontrar com ele, com ela. O amor de Deus faz a gente pensar dessa forma. E tudo suporta. Quanto mais pressão, mais poder de Deus na sua vida. Amém? Quanto mais luta, mais você tem que exercer o amor. Mais você tem que exercer o amor. Então nós precisamos agir dessa forma. Aleluia. A perenidade do amor. Dons como profecia, línguas, cessarão, porque são parciais. O amor, porém, é eterno. Agora, pois, permanece a fé. Versículo de 8 a 13. A fé, a esperança e o amor. Esses três, mais o amor. Mas o amor desse é o maior. Amém? Então, quando nós falamos de evangelho, nós temos que pensar no amor. Quando nós falamos de obra de Deus, nós primeiro tem que ter amor. Quando nós falamos vamos pregar o evangelho, primeiro é o amor. E esse amor sacrificial, ele é um amor estampado nas nossas atitudes, não só de palavras. Amém? Eu sou grato por tudo, sou grato por isso, sou grato por aquilo. Tá, mas cadê a atitude de gratidão? Cadê a atitude de gratidão? Então é isso que falta para as pessoas entenderem. Que esse amor de Deus, o amor que Ele nos amou, já está sobre nossas vidas e isso precisa ser colocado em prática. Amém? Eu dei um exemplo aqui para os irmãos, O mundo lá fora, quando a gente fala nesse amor sacrificial, eles não entendem. Porque o padrão lá do mundo lá, o amor do mundo é assim, um jovem, Um jovem aí, 17 anos, não tem carteira de motorista ainda, vai lá, pega o carro do pai escondido, sai, vai pra balada, usa droga, bebe, na volta atropela alguém, mata. Aí chega a polícia, pega o cara em flagrante, faz bafômetro, tá enroscado, cadê a carteira de motorista? Não tem, cadê o documento do carro? Não tem, leva o jovem, o apreendido, não pode nem falar, que pode dar, aqui no Brasil não pode falar a identidade do adolescente, tem que falar menor infrator, então o apreendido é dessa forma que tem que ser, é a lei, do estatuto do adolescente aí, da criança adolescente. Aí vai lá, liga, o delegado liga pro pai, olha aqui, ó, seu filho, tá com um carro aí, não sei se é seu, atropelou alguém, matou, tá aqui, tá? A gente tá fazendo todo aqui procedimento aqui, vou colocar uma fiança, e aí você vê. O pai vem, eu amo meu filho. Como eu amo meu filho. Vai lá e paga a fiança. Para tirar o filho dele. Esse é o amor do mundo. Matou alguém. Matou alguém. Pegou o carro sem ordem. Dirigiu sem carteira. Exatamente. Quantos moradores de rua não botaram fogo em morador de rua? Aí,
o delegado coloca uma quantia para ser paga, uma fiança, porque essa fiança vai para a família da pessoa que morreu. Que o Estado tenta, de alguma forma, né, tampar o buraco que ela mesma tinha que tampar e não tampou. Mas é justo, irmão. É esse amor que é o amor de Deus? Eu sei que eu sou pai, você é pai. Mas diante de uma situação dessa, nós temos que cumprir a palavra do Senhor. Não, delegado, o senhor vai mandar ele para onde? Vai para a Fundação Caso. Vai ficar até os 18 anos lá. Eu falei, então manda. Eu não vou pagar fiança. Não vou porque não é justo. Ele não cometeu um crime. Eu tenho que pagar pelo seu crime. Né? Só que hoje, nesse mundo que nós vivemos hoje, né, se o pai age dessa forma, o filho já é, você vai causar problemas psicológicos no seu filho, sabe? Ele vai entrar lá, ele vai sair pior, revoltado com você, né? Aí você vê o mundo, né? Tá colocando imparcialidades, não é verdade? Então, irmão, nós temos que entender que o amor de Deus, ele precisa estar estampado em nossas vidas todos os dias e principalmente nas nossas atitudes, as nossas palavras, né? E Paulo, ele trouxe isso à igreja de Corinto, porque na igreja de Corinto, a igreja de Corinto era orgulhosa. Eles tinham todos os dons. Eles eram muito orgulhosos. Aqueles que eram usados por Deus eram orgulhosos. Se desfazia de irmãos, sabe? Botava a gente de lado, não conversava com alguns, falava só com a elite. Desfazia até de outras igrejas. Por quê? Porque cadê o amor? É. Então é assim, irmão, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muito se esfriaria. Né? O amor do mundo já se esfriou faz tempo. Mas o amor que Jesus está falando, que nos últimos dias esfriaria, que amor é esse? É o amor das próprias pessoas de Deus. Que eu deixar de amar. Amém, Jesus? Então, todo esse sistema mundano, nós não podemos deixar que isso controle nosso coração, porque senão vai endurecer o nosso coração. Senão nós vamos viver olho a olho, dente a dente, bateu, levou, pago na mesma moeda, entendeu? Vai ser assim. E isso é um jeito errado. Isso não traz benefício para a nossa vida, só malefícios. Então nós precisamos agir com a mão de Deus. Amém? Então que esse amor, né? Igual eu disse aqui, né? O hino do amor, que muitos estudiosos, né, falam isso, que Paulo compôs o hino do amor. Então que esse amor, do capítulo 13, que é o amor ágape, né, um amor incondicional, ele esteja presente nas nossas atitudes, na nossa vida, todos os dias, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus? Vamos colocar de pé.